Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Meu nome é Michel, eu sou estudante do curso de Teologia Católica pela Universidade da Uninter e também eu sou autodidata em História. Esse canal ele foi criado com o intuito de publicar pesquisas que são solicitadas pela faculdade e também compartilhar com vocês coisas que eu aprendo na faculdade e coisas que eu já sei e aprendi ao longo da minha vida com bastante estudo e dedicação e que eu acho que seria legal trazer para vocês esse conteúdo. O vídeo de hoje é um trabalho que foi solicitado pela Uninter sobre a influência dos povos colonizadores na construção das cidades e no ambiente religioso. No caso, esse trabalho ele não envolve diretamente a minha opinião. Ele é um trabalho de pesquisa, cujo o objetivo é trazer essa informação do tema para as pessoas. Tendo isso em mente, vamos então começar com o tema do vídeo de hoje. No caso, esse trabalho, ele se trata da influência dos povos colonizadores na formação das cidades, no caso da cidade onde a gente realiza o curso. A minha cidade é Cachoeira do Sul, que é uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, que necessariamente é o quinto município criado no estado. Então é uma cidade bem velha e, por incrível que pareça, é bem pequena. Por vários motivos, mas não vem em questão falar sobre isso hoje. A formação dela, necessariamente, aconteceu através de 4 povos, que literalmente saíram na porrada. Esse conflito aconteceu por causa do Tratado de Madrid em 1750. O Tratado de Madrid foi aquele tratado, após o Tratado de Tordesilhas, quando Portugal percebeu que o território das Américas era maior do que o que ele achava que realmente era. Então ele se sentiu meio prejudicado pelo fato da Espanha ter um território de terra tão abrangente nas mãos deles. Então eles negociaram um tratado para redistribuir melhor essas terras. No caso, a parte desse tratado que importa para o tema do vídeo foi uma troca que Portugal e Espanha fizeram da colônia do Sacramento pelos 7 povos das missões. A colônia do Sacramento pertencia a Portugal e os 7 povos das missões pertenciam à Espanha. Aí eles fizeram essa troca que não deixou os povos que viviam nela muito felizes, sendo esses 4 grupos representados por portugueses, espanhóis, padres e indígenas missioneiros. Foco nesse quarto item, os indígenas missioneiros, que mais tarde eu explico melhor sobre isso. Os mais incomodados com o Tratado de Madrid foram os povos que viviam nas regiões, porque no caso o pessoal que vivia na região dos 7 povos das missões, eles viviam lá, já fazia bastante tempo, já tinham se estabelecido lá, e por serem espanhóis, e agora esse território pertencia a Portugal, eles teriam que se locomover até a colônia do Sacramento. Só que eles já tinham se estabelecido lá e tinham seus valores religiosos e tinham seus valores que tinham construído lá naquela região. Então eles teriam que sair de lá e começar uma vida praticamente nova, em outro lugar. O que necessariamente foi visto como um problema. Porém, como os padres eles não tinham poder de fogo para combater isso, os indígenas missioneiros entraram de cara. No caso, eles, igualmente como os padres, eles se importavam muito com a região, porque no caso eles já eram pré-adeptos ao catolicismo, eles haviam sido catequizados. E então, entre 1754 e 1756, aconteceu a Guerra Guaranítica, que teve como resultado óbvio a vitória dos imperiais. Com o resultado do combate, alguns indígenas foram viver do lado direito da margem do rio do Uruguai, onde é a colônia do Sacramento,
Outros voltaram a viver de forma primitiva e outros foram capturados como escravos. No caso, esse terceiro item, ele tem um ponto muito delicado que eu gostaria de conversar num outro vídeo, onde eu possa dar minha opinião. No caso desse vídeo, ele é só uma apresentação da pesquisa que foi feita. Em um próximo episódio, eu vou falar sobre a minha opinião desse assunto e como tem um problema muito grande nessa terceira parte. Mas enfim, vamos prosseguir com o vídeo. Passaram-se alguns anos e então Cachoeira do Sul começou a tomar forma, mas ainda não tinha esse nome. Ela inicialmente era chamada de Aldeia de São Nicolau. E em determinado momento ela começou a receber jesuítas, açorianos, soldados portugueses, gado e indígenas que haviam sido capturados como escravos. Os indígenas, eles serviam de mão de obra e eram pagos, de certa forma, com o catequismo da igreja, e eles aprendiam a ler e escrever para ajudar os padres na igreja. Porém, isso desagradava bastante os bandeirantes, porque eles muitas vezes queriam levar eles em missões, como soldados rasos para morrer na frente, por assim dizer. Mas a igreja não deixava, porque eles estavam lá sendo catequizados, e também não deixavam eles trabalharem de forma brutal, porque eles precisavam ser catequizados, que teve como consequência a vinda de escravos africanos para a região. No caso, os indígenas eles ajudaram a erguer a Capela de São Nicolau, que foi uma capela feita de pau a pique, mais ou menos como essa da imagem. Hoje em dia ela tá desse jeito, com materiais mais novos e atuais. E anos mais na frente, na Praça Baltazar de Bem, foi erguida a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. E a cidade também já havia crescido mais, isso foi em 1799, e a própria cidade começou a ser chamada, evoluiu de Aldeia de São Nicolau para a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Mais de 200 anos depois, de acordo com o censo do IBGE, realizado no ano de 2010, que foi o último censo que teve, pelo menos até a data que eu estou fazendo esse vídeo, Cachoeira do Sul constava com 83.827 habitantes, sendo desses habitantes 64.588, mais ou menos 77% da população cachoeirense, era católica, por consequência da colonização, porque Cachoeira do Sul, como eu já disse antes, ela foi colonizada formado por Portugal, que era um país católico, Espanha, que era um país católico, por padres católicos e por indígenas pré-adeptos ao catolicismo, que eram indígenas missioneiros. Então, isso justifica a grande quantidade de católicos que existem na cidade, de acordo com o IBGE no censo de 2010. Em 1991, voltando um pouco no tempo, Cachoeira do Sul foi denominada como diocese, onde, junto de Cachoeira do Sul, mais 11 municípios formavam esse grupo, sendo esses municípios Arroio do Tigre, Ibarama, Segredo, Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete, Agudo, Novo Cabrais, Cerro Branco, Caçapava e Santana da Boa Vista. Todo esse grande número de católicos fez surgir um grande evento que aqui na cidade é a Romaria Mãe do Redentor. Ela geralmente acontece na segunda metade do ano. O nome foi sugerido pelo falecido bispo Dom Ângelo Domingo Salvador, que, de acordo com ele, ele escolheu esse nome pelo seguinte motivo, que eu vou ler aqui. Redentor é quem paga a dívida, de quem não pode pagar. Nosso pecado, porque ofende a Deus, é de maldade infinita. Como seres limitados, somos incapazes de saldar tal dívida, nem com milhares de vidas.
Então Jesus nos oferece a quitação, porque como Deus e homem, sua ação redentora é de valor infinito. Resta-nos aceitar ou não. Se aceitamos, é zerada a nossa dívida. Se negamos, permanecemos no pecado. Maria é mãe humana do nosso Redentor. A Romaria, ela existe desde o ano de 1995 e já no primeiro evento ela abordava como tema Mãe do Redentor e os excluídos, o que é algo muito legal, tendo em vista os temas das conferências gerais do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que mais precisamente de São Domingos, que em 1992, que foi solicitado pelo Papa João Paulo II, que falava bastante sobre atenção a essas pessoas, as pessoas necessitadas, porque o clero, de forma geral, estava bastante preocupado com a pobreza em geral da América Latina e como as pessoas deveriam ajudar nossos irmãos que estão enfrentando situações difíceis. E principalmente como o tema dessa romaria pregou na época, da atenção aos excluídos. Em 2019, já 25 anos, o tema foi de comemoração a esses 25 anos, que seria 25 anos com Maria em missões, porque a Igreja de Cristo é uma igreja missionária, é uma igreja que se doa às pessoas e age em prol delas. Esse evento ele funciona da seguinte forma: ele começa na Catedral da Matriz e segue pelo caminho do Amorim até o Santuário da Mãe do Redentor. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram. E se vocês não gostaram, tem o botão do lado que vocês podem apertar para dizerem que vocês não gostaram. Se inscrevam, divulguem o canal se vocês quiserem. Se vocês acham que eu estou fazendo um trabalho, que eu vou fazer um bom trabalho, se vocês confiam em mim para fazer isso. E eu espero poder contribuir muito com vocês ainda e levar a palavra do nosso Senhor Jesus para vocês. Que Deus os abençoe. Um abraço e até a próxima.